Olá, no último vídeo falamos de como era viver no Quilombo. Hoje vamos conhecer a história dos navios negreiros e como eram transportados os negros naquela época. Deixem seu like e comentário, e ative o sininho para não perder nenhum capítulo e se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Vamos ao vídeo, senta que lá vem a história. Navio negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido o barco que transportavam os negros destinados ao trabalho escravo no continente americano entre os séculos 16 e 19. O primeiro embarque registrado de africanos escravizados ocorreu em 1525 e o último em 1866. Tráfico negreiro. Até o início do século XVIII, antes das leis que começaram a proibir o comércio de escravos, os negros eram tratados como uma mercadoria semelhante a qualquer outra. Assim, os escravizados eram transportados nos porões dos navios onde permaneciam confinados em viagens que poderiam durar 2 meses, até a chegada ao destino. Eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal davam para permanecerem sentados. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Já as mulheres sofriam violência sexual por parte da tripulação. Por vezes era permitido que pequenos grupos subissem ao convés para um banho de sol. Havia também o sadismo por parte da tripulação que obrigava os escravizados a dançarem ou os submetiam a humilhações diversas. Calcula-se que, de 1525 a 1866, 12,5 milhões de indivíduos, estima-se que 26% eram ainda crianças, foram transportados como mercadoria para os portos americanos. Destes, cerca de 12,5%, 1,6 milhão, não sobreviveram à viagem. É importante ressaltar que este número se refere apenas a quem morreu ainda durante a viagem. Esse foi o maior deslocamento forçado da história registrado até o momento. Doenças. As principais causas de mortes estavam relacionadas a problemas gastrointestinais, escorbuto e doenças infecto-contagiosas, que também atingiam a tripulação. Revoltas. Outro fator que contribuía para o elevado número de mortes eram os castigos aplicados aos revoltosos. Grande parte dos escravos era obrigada a presenciar a punição a fim de que eles fossem persuadidos de não tentarem o mesmo. A mais conhecida foi a do navio Amistad, em 1839, que teria sua história levada ao cinema. No entanto, outras revoltas como a do barco Kentucky, de 1845, foi sufocada e todos os negros jogados ao mar. Fim do tráfico negreiro. As condições dos navios pioraram à medida em que o mercado internacional mudou o rumo e deixou de considerar lucrativa a captura e encarceramento dos negros africanos. A partir de 1840, um século depois de se tornar a principal comerciante de escravos do mundo, a Inglaterra passou a coibir o transporte negreiro. Com a mudança da concepção sobre a escravidão humana, esta atividade passou a ser considerada como tráfico negreiro. Parte da frota britânica passa a fiscalizar as rotas e a capturar os navios negreiros. Para não serem pegos em flagrante, muitas vezes os capitães ordenavam que se jogasse a carga vidas humanas ao mar. Para compensar a vigilância britânica, os traficantes aumentaram a quantidade de cativos por navio. Isto reduziu drasticamente as condições sanitárias e estruturais das viagens, aumentando o sofrimento e o número de óbitos. O navio negreiro de Castro Alves. O poeta Castro Alves, de 1847 a 1871, se engajou com o abolicionismo e escreveu o poema Navio Negreiro, em 1868. Castro Alves costumava recitá-lo no teatro, tertúlias e saraus para conscientizar a sociedade brasileira dos horrores aos quais os negros eram submetidos nestes navios. Os versos descreviam as terríveis condições de viagem e faziam uma crítica direta ao governo brasileiro por ainda permitir a entrada de escravos no seu território, apesar da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. Trecho de um poema. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzenas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, gostaram de conhecer a história dos navios negreiros.
Deixem seu like e inscreva-se. Qual será a próxima história que contaremos no próximo vídeo? Você que nós contemos alguma história sobre o mundo ou sobre a história do Brasil. Comentem abaixo que história você gostaria de saber mais. Até mais, pessoal!